Fala pessoal, eu sou o Cícero, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou fazer a análise do filme O Alto da Compadecida do ano 2000, dirigido por Guel Arraes, um filme que mesmo com mais de 20 anos, até hoje, a sua crítica social ainda é muito forte. E nessa resenha eu tenho a alegria de receber o meu amigo Vitor Polessi do canal Cine Multiverso, e a gente pretende levantar algumas coisas interessantes e curiosidades sobre esse longa-metragem. E já avisando a vocês que essa análise ela vai ter spoilers. Então, dê seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Uma comédia nacional que é lembrada até hoje é O Alto da Compadecida, que foi baseado numa peça de teatro escrita por Ariano Suassuna em 1955 e que já se destacava pelo ótimo texto, que era uma história bem ágil, e também pelo seu humor, que falava da fome do Nordeste e também sobre a miséria humana. Na história, somos apresentados a uma dupla de amigos safados, o João Grilo e o Chicó, que para sobreviver acabam dando golpes. O que faz ser muito engraçado são as formas mirabolantes que o João Grilo inventa para convencer as pessoas e escapar de certas confusões. Mesmo, uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar 3 contos pro padre e 6 pro bispo é demais. Como? Alto da Compadecida virou filme pela primeira vez em 1969 e com o nome de apenas A Compadecida. Foi dirigido pelo Jorge Jonas, que no elenco tinha Regina Duarte, Armando Bogos e Antônio Fagundes. Armando Bogos fazendo o João Grilo e o Antônio Fagundes fazendo o Chicó. Ah, Cícero, você não disse que tem uma segunda versão sobre o Alto da Compadecida em 1987, que é um filme protagonizado pelos Trapalhões, que se chama Os Trapalhões no Alto da Compadecida, que é uma versão que eu achei bem legal e bem divertida. Claro, tem aquele humor dos Trapalhões bem convidativo, mas assim, se a gente for comparar com a versão do Guel Arraes, assim, não dá para comparar, porque a versão do Guel Arraes ela é infinitamente melhor, tanto no ponto de vista, né, de refinamento de humor e do ponto de vista técnico também. Ah, sim, Vitor. Além dessa versão de 69, essa dos Trapalhões segue bem à risca o que está no livro. E o personagem sacristão que o Mussum faz é o que eu mais gostei. E já aproveitando a deixa, Vitor, se apresenta aí pra galera. Então, primeiro eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Eu sou Vitor Polessi do canal Cine Multiverso, onde eu falo sobre filmes e diversas coisas, né? Diversos aspectos e pontos da cultura pop, mas eu gosto de falar mais sobre filmes, sobre o cinema, sobre o Oscar também de um modo geral. E vamos falar hoje sobre, da minha visão, um dos meus filmes nacionais favoritos e para mim também um dos melhores filmes nacionais já feitos, que é O Alto da Compadecida, do Guel Arraes. Mas aí, Vitor, o que você acha do filme? A primeira vez que você viu o filme, o que você achou? Então, a minha impressão sobre esse filme foi a mais positiva possível. Eu adorei o filme, eu achei o filme sensacional. É uma comédia leve, divertida, despretensiosa. Ela tem um humor tão universal que conversa com diversos públicos. E é uma comédia que te faz rir sempre que você assiste. Você pode assistir o filme diversas vezes que você vai rir das mesmas coisas. Então é uma comédia também que não envelhece, ela não é datada. Eu acho isso muito interessante. Então a primeira impressão que eu tive do filme foi de dar muita risada, e até hoje eu dou bastante risada sobre esse filme. Pois é, essa versão do Guel Arraes chegou aos cinemas em setembro do ano 2000, levando mais de 2 milhões de pessoas para o cinema. Grande sucesso na época, porque você sabe que o cinema nacional, para levar milhões, é meio difícil isso acontecer às vezes. E o grande sucesso na época também foi porque, antes de ir aos cinemas, em 1999, foi apresentado como uma minissérie exibida na Rede Globo, com 4 episódios. Para a série virar filme, logicamente, alguns cortes foram necessários, mas nada que atrapalhe. O Guel Arraes, ele falou que na época ele já tinha imaginado O Alto da Compadecida como um filme,
mas eu não sei o que aconteceu, que foi para a TV primeiro e aí teve que fazer alguns ajustes. Mas como o longa-metragem ele foi baseado numa peça teatral bem humorada, a linguagem para a TV não afeta muito a experiência de quem for assistir como um filme. Eu falo isso porque alguns planos feitos para a minissérie são aqueles típicos de novela. Mas como o texto é afiado e que nunca cai em nenhum momento, e a história maior é cercada por mini histórias, o roteiro é dinâmico e prende a atenção o tempo todo, sem dar nenhuma caída. Eu gosto muito da técnica, né? Eu gosto muito da direção do Guel Arraes, que traz aquele nacionalismo. É uma obra que valoriza o nosso cinema nacional. Eu gosto muito da paleta de cores da fotografia, que é aquela paleta de cores amarelada para trazer de emular aquela seca do Nordeste e de também ressaltar a humildade daquele povo e ao mesmo tempo também falar sobre questões sociais do nosso país de uma forma coerente, de uma forma concisa e que você entende o que o filme quer te passar, mas ele te passa de uma maneira muito tranquila que você consegue absorver de uma forma muito boa, que com grandes mensagens, com mensagens muito boas, o filme ele transmite elas de uma leveza muito bacana. Se for comparar com a série que eu vi primeiro, perde um pouco do impacto no cinema, porque eu já tinha visto. Mas se alguém assistiu o filme sem saber da existência da série, fica muito bom. Então, pra mim, né, eu não teria o que dizer o que não funciona nesse filme, porque eu acho que esse filme ele é irretocável. Eu acho que ele é muito bem esquematizado, todos os aspectos técnicos, tanto o elenco, tanto as piadas. Eu acho que eles funcionam de uma maneira tão precisa e tão perfeita que eu não consigo elencar nada que desabou nesse filme, sendo muito sincero. Eu acho que é um filme perfeito na maneira que ele quer atingir, na maneira que ele é executado e na maneira como ele transmite tudo que ele quer falar, que ele quer trazer. Então, assim, eu não tenho nada que possa, pra mim, né, nenhum ponto que possa desabonar esse filme no meu ponto de vista. O que eu acho que funciona é a sua mistura de comédia e drama e também a dobradinha feita entre o Selton Mello e o Matheus Nastergaile, que tem uma química muito boa entre esses dois atores. A química deles em cena é perfeita, os dois eles são um contraponto do outro, enquanto o Chicó ele é mais covardão, o João Grilo ele é mais corajoso, ele tem uma personalidade muito mais forte. Então os dois eles conseguem ser um contraponto do outro e a relação dos dois é muito divertida de você ver na tela. Eu digo mesmo também do Diogo Vilela e da Denise Fraga, que também estão sensacionais aqui. Eles também dão um show de atuação. Também, né, o Rogério Cardoso Lima Duarte, né, que faz o padre e o bispo, que eles trazem um contexto muito pesado, se a gente parar para analisar, mas eles conseguem deixar tudo de uma maneira muito tranquila, de fácil absorção. O Marco Nanini tá muito bem nesse filme. Você vê toda a entrega dele no personagem, sabe? Ele realmente é um camaleão, é um ator muito camaleônico. Eu gosto também da atuação do Luiz Melo como Diabo. É uma atuação imponente. E também, né, eu tenho que falar também sobre a atuação do Paulo Goulart, que também tá espetacular. Esse elenco, assim, ele é de primeira linha, ele é muito bom. O entrosamento entre eles é algo que traz muita verdade entre os personagens. O Maurício Gonçalves fazendo Jesus, ele passa uma serenidade incrível, aquela presença do Filho de Deus. E a brincadeira de colocar ele com outra cor também se destaca muito porque mostra que Jesus tem muitas facetas. Uma ideia genial do Ariano Suassuna. A Fernanda Montenegro fazendo a Nossa Senhora não tem comentários, porque mesmo ela aparecendo na reta final, ela preenche a história de uma maneira marcante que, se não fosse pelo grande talento de todo o elenco, ela podia facilmente roubar a cena. Então, sobre a direção do Guel Arraes, eu acho que o que chama a atenção é que a direção dele é muito dinâmica. Ele consegue deixar um bloco
sabe, dinâmico, que você não se cansa. Você tem um bloco bem engraçado, com bastante comédia. Aí depois você tem um outro bloco também com a mesma intensidade e você não fica cansado, sabe? Os cortes deles são muito bem colocados. Então, o que mais me chama a atenção na direção do Guel Arraez é, sem dúvida, a maneira dinâmica como ele faz. Fazendo uma pequena comparação com o livro, alguns personagens foram criados até para render mais história. No caso do Vicentão e o Cabo 70. Se eu tivesse que manter algum personagem do livro, seria o Frade, porque ele faria uma antagonia bem interessante entre o padre e o bispo, vivido pelo Rogério Cardoso e o Lima Duarte. E é uma adaptação muito bem feita. Muito bem feita, é uma adaptação muito fiel ao material e ela resgata toda aquela simplicidade, todo aquele contexto que tem no livro e ele traz de uma forma incrível no longa-metragem. Então eu acho muito interessante, é uma adaptação muito boa e eu acho que é um dos grandes exemplos do nosso cinema nacional em termos de adaptação de livro. Realmente eu acho irretocável. O Alto da Compadecida é um filme que mistura comédia e drama, tudo na mesma proporção e que tem uma mensagem atual até hoje. Mesmo tendo um formato para TV, isso consegue passar batido porque, devido ao seu texto teatral e a esse universo arcaico que abraça o sertanejo, trazer a forma regional como parâmetro para ser mostrada como forma universal sobre os defeitos e as virtudes humanas. Nota 9. Olha, como eu já havia ressaltado, eu acho esse filme perfeito, então eu não acrescentaria nada e nem tiraria nada. Eu acho que o que foi apresentado para mim foi perfeito. A maquiagem do filme também é perfeita, né? Esqueci de mencionar esse ponto. A maquiagem é muito boa e o figurino também. É um filme tecnicamente muito bem realizado e o elenco, para mim, ele é espetacular. Eu daria 10. O Alto da Compadecida, sendo bem sincero, eu acho que é um filme extremamente perfeito na proposta que ele quer atingir e eu daria, sem dó nem pena, eu daria 10 para esse filme. O filme, eu não tenho nada a reclamar sobre ele. Seria a mesma coisa de eu procurar pelo em ovo. Talvez se eu fosse falar alguma coisa, seria a hora que Satanás, vivido pelo Luiz Melo, faz aquela cara de demônio que eu achei que ficou um pouco tosco. Mas como o filme é baseado naquela proposta meio performática do teatro, então, pela proposta, acho que ficou válido. Estão vendo? O diabo não é tão feio quanto parece. Olha só, Vitor, nessa onda de remakes e continuações que está tendo no cinema, imagina só o Alto da Compadecida 20 anos depois. Como é que estariam os personagens? Será que uma sequência, um Alto da Compadecida 2, daria certo? Olha, vou ser sincero, eu acho que o Alto da Compadecida não precisa de sequência, eu acho que é um filme que se sustenta por si só, e também eu acho que uma sequência não faria sentido para aquele universo, já que a história termina de uma forma muito redonda, a mensagem foi passada, os personagens encerraram seus arcos, então eu acho que não é necessário, na minha visão, uma sequência. Eu acho que é uma obra independente que não precisa continuar. Eu acho que se fosse ter uma sequência seria mais do mesmo e perderia, né, o brilhantismo que esse filme tem. Bom, Vitor, acho que é só isso mesmo. A gente já vai encerrar o vídeo. Se você quiser deixar as suas considerações finais e os links dos seus canais aí, fica à vontade, beleza? Então, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite que me foi dado. Gosto sempre de falar sobre cinema, ainda mais de filmes que eu gosto, e o Alto da Compadecida, sem dúvida, é um dos meus filmes favoritos da vida. É um filme que sempre que eu for rever, eu vou me divertir na mesma intensidade. Então eu quero agradecer demais ao convite, muito obrigado pela oportunidade de a gente ter esse papo super divertido e super descontraído, e tem, né, o meu canal, que é o Cine Multiverso, e também tem as minhas redes sociais que eu uso, né, no caso o Instagram, que é Vetor Oficial, e muito obrigado mesmo. Não sei, só sei que foi assim. É bem provável que esse filme ainda vai passar por mais 20 anos e a sua mensagem ainda vai continuar atual.
Porque enquanto existir miséria, desigualdades sociais e a grande malandragem do jeitinho brasileiro, com certeza esse filme vai continuar sendo atemporal. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like ou seu dislike, fique com Deus e até mais.